Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que, dentro do possível, você esteja bem. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema importante e muitas vezes negligenciado: os impactos do luto na vida de uma pessoa. Quando perdemos alguém, o luto não afeta apenas sentimentos como tristeza e saudade. Ele se espalha por várias áreas da vida e pode nos atingir de maneiras inesperadas. Você tem ideia de quais são? Mas antes, se você chegou até aqui através do link ou indicação de algum amigo, muito prazer, eu me chamo Priscila Gaúna, tenho 4 anos de experiência na área do luto e sou a responsável pelo projeto Vale Lutar, que conta tanto com o podcast como com o grupo de acolhimento ao enlutado. Se você quer entender um pouco mais sobre os aspectos do luto, te convido a ficar até aqui, até o final, e refletir sobre esse episódio. E caso alguém que você conheça também esteja vivenciando o luto, envie esse episódio para essa pessoa também. Antes da gente continuar, quero te pedir para que curta esse episódio, que se inscreva aqui no podcast, seja pelo YouTube ou por alguma outra plataforma de áudio como Spotify ou Deezer, e não se esqueça de avaliar o conteúdo. Isso é muito importante para mim e para que mais pessoas que estejam vivenciando o luto ou que estão querendo entender mais sobre o tema possam receber esse conteúdo, assim como você. Quando falamos sobre os impactos do luto, a primeira coisa que vem à mente, é claro, são as emoções, né? Tristeza, dor, ou até mesmo choque que podem tomar conta da gente. Mas na verdade, o luto tem um efeito mais amplo, afetando o corpo, a mente e até os relacionamentos. Vamos começar falando sobre essas áreas e como elas podem ser afetadas. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a saúde física, que é uma das primeiras partes afetadas pelo luto, mas que muitas vezes passa despercebido. A perda de alguém querido pode desencadear sintomas como insônia, cansaço extremo, falta de apetite ou, em alguns casos, o oposto, né, como comer em excesso. Muitas pessoas relatam dores de cabeça, dores musculares, falta de ar, aperto no peito. Isso acontece porque o luto é uma experiência profundamente estressante e o estresse pode se manifestar no corpo de formas muito reais, né? Estudos mostram que o luto, especialmente no início, pode enfraquecer um pouco o sistema imunológico, tornando-nos mais suscetíveis a doenças. Por isso é muito importante prestar atenção ao corpo e tentar, na medida do possível, manter uma rotina de cuidado com a saúde, mesmo quando tudo parece tão pesado. É importante se atentar para o fato também de que é necessário buscar acompanhamento médico, né, para se certificar que está tudo bem com a sua saúde, ao invés de depositar tudo ali na conta do luto. Porque às vezes a pessoa pode sentir aperto no peito, né, falta de ar, mas é porque eu estou enlutado. Pode ser, né, mas também é necessário tirar a dúvida, saber se está tudo bem, fazer os exames necessários. Combinado? Em segundo lugar, eu quero falar sobre a saúde mental, né? Nossa mente ela pode enfrentar diversos desafios quando vivenciamos a morte de alguém amado. Confusão, desorganização cognitiva, até uma certa intelectualização, que é quando você foca muito, né, nos pensamentos para evitar as emoções, desorientação, dificuldade de concentração, problemas de memória, são alguns dos efeitos aí que o luto pode ter sobre a nossa cognição. E aí isso faz com que o luto também possa afetar a vida prática, né, e o cotidiano. A concentração no trabalho ou nas tarefas diárias pode ser extremamente difícil nos primeiros momentos. Muitos relatam que sentem como se estivessem apenas meio que funcionando no automático, sabe? Sem realmente conseguir focar ou se dedicar às suas atividades habituais. É comum, por exemplo, que a produtividade caia, que eventualmente alguns prazos sejam perdidos, ou que a pessoa se sinta um pouco incapaz de lidar com esse estresse do dia a dia do trabalho. É importante que, quando possível, você tenha um tempo antes de voltar a um ritmo normal de trabalho. Sabemos que a realidade no nosso país nem sempre possibilita um afastamento mais longo aí do que 3 ou 7 dias, né? E esse nem sempre é o tempo necessário para se reorganizar mentalmente e voltar ao trabalho. Outro ponto importante são impactos emocionais, e que de forma geral são os mais associados ao luto.
A tristeza, a angústia, o sentimento de solidão, de raiva, tudo isso pode surgir, mas não só isso, né? A culpa, a inveja, sentimento de alívio, aquele sentimento de choque, ansiedade, confusão de sentimentos e emoções, né? Então, aqueles sentimentos todos emaranhados, é, medo, a sensação de ter sido abandonada ou abandonado, o entorpecimento, né? Aquela irritabilidade, a saudade, a negação, o choro, tudo isso também pode ser muito presente nesse momento. E aqui é importante lembrar do que já discutimos nos episódios anteriores. O luto, ele não segue uma linha reta, né? E nem um cronograma pré-definido. Esses sentimentos podem surgir em ondas e é natural que o enlutado sinta emoções intensas em alguns dias, e em outros até alguma certa tranquilidade. Se a pessoa enlutada percebe que não tem conseguido lidar com esse emaranhado aí de sentimentos e de emoções, pode ser que ela precise buscar apoio, seja em amigos, familiares, um grupo ou até mesmo profissionais da saúde mental. Lembrando que nosso projeto Vale Lutar, além do podcast, também conta com um grupo online de acolhimento ao enlutado. Ele é gratuito e acontece de forma online. Eu vou deixar o link para inscrições na descrição do episódio, tá bom? O luto também afeta a nossa dimensão social, né? Então, os nossos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa enlutada pode sentir que perdeu a sua própria identidade, ela não se reconhece mais, ela pode sentir que perdeu um pouco ou até muito da capacidade de se relacionar socialmente, se sentindo então isolada, como se outras pessoas não fossem capazes de compreender plenamente o que ela está passando. Isso pode acontecer, gente, até dentro da própria família, tá? E aqui voltamos ao que já falamos em episódios anteriores. Cada pessoa lida com o luto de maneira diferente. E dentro de uma mesma família pode haver uma diversidade, né, de respostas emocionais. Algumas pessoas podem se fechar mais, pode evitar falar sobre a perda, enquanto outras pessoas sentem a necessidade de desabafar. Essas diferenças podem gerar tensão, uma certa tensão nos relacionamentos, né? Amigos que antes eram próximos, por exemplo, podem se distanciar porque eles não sabem como oferecer apoio, ou ao contrário, podem estar mais presentes do que nunca. É importante entender que essas mudanças nos relacionamentos também fazem parte desse processo, né? E tentar encontrar um equilíbrio para que o luto não gere ainda mais distanciamentos ou conflitos. E, por fim, a espiritualidade pode ser afetada também. O luto pode nos fazer questionar questões mais profundas, né? Como o sentido da vida, além da própria espiritualidade. Então, perder alguém que amamos muitas vezes nos confronta com a nossa própria finitude. E isso pode trazer à tona uma série de questionamentos existenciais, né? Então, por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que com ela? Qual o sentido da minha vida agora sem essa pessoa? Qual o sentido da vida, né, de forma geral? Então, essas perguntas podem fazer parte do processo de luto e também da busca por um novo significado, né, por entendimento. Muitas pessoas acabam se voltando para a espiritualidade, né, para as crenças religiosas, buscando ali conforto e respostas. Outras, ah, de uma forma muito oposta, podem se sentir completamente desconectadas de sua fé, ou podem questionar se as suas crenças fazem sentido. Essa busca por significado é algo que leva tempo, né? E cada um vai aí encontrando suas próprias respostas à sua maneira, no seu próprio tempo. Então, agora que discutimos quais as áreas, né, que o luto costuma afetar, é natural se perguntar, tá, então o que eu espero do futuro se minha vida pode ser modificada tão profundamente? O que eu espero do futuro? Né? O luto é um processo longo e, em muitos aspectos, contínuo. Né? Nos primeiros meses, a dor pode parecer insuportável, mas com o tempo e com o trabalho, lembra? Ela tende a mudar um pouco de forma. A tristeza e a saudade podem permanecer ali, mas outras emoções também podem começar a surgir. A alegria, de repente a gratidão pelos momentos vividos com a pessoa que se foi, a construção de um novo sentido de vida. Trabalhar o luto na busca de uma elaboração saudável
vai envolver encontrar um equilíbrio entre sentir a dor da perda e ao mesmo tempo começar a reconstruir a vida sem aquela pessoa. Essa reconstrução é gradual e é muito importante que você seja muito paciente consigo mesmo. Como vocês já sabem, luto não é algo que superamos, mas sim algo com que aprendemos a viver com. Ele nos transforma e cabe a nós encontrar formas de crescer e nos adaptar, mesmo diante de uma perda tão significativa. Pode ser que para algumas pessoas o luto vai sendo elaborado de forma mais fluida, enquanto outras podem encontrar mais dificuldades nessa vivência. Nesse momento é importante buscar um acompanhamento de um psicólogo para auxiliá-las nesse processo, de reorganização e retomada. Para você que ficou até aqui comigo, muito obrigada por me escutar. Aproveita e envia esse episódio para algum amigo ou para algum familiar. No próximo episódio, vamos falar sobre encontrar significado na ausência da pessoa amada. Te espero. Um abraço. Até lá! Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.